Boa noite, galera, ligada no canal da poesia. Ó o cafezinho. Cheguei aí com um autor que eu adoro e havia prometido para vocês, inclusive, Guilherme de Almeida. Vamos falar sério do poeta campineiro aí, Guilherme de Almeida. Gente, Guilherme de Almeida, ele ficou conhecido aí como o príncipe dos poetas, realmente, e o último romântico, inclusive, porque ele tinha essa característica romântica de escrever, de ser, né? E além disso, ele causou aí, eu posso dizer para vocês que ele causou um murmurinho social, porque ele rompeu aí justamente com a métrica e com a rima, ou seja, ele teve essa idealização de construção poética com base nos versos livres. E isso é algo que me chama muita atenção nesse poeta e é apaixonante de ler e de interpretar as poesias dele, porque justamente ele rompendo com essa tradição poética da métrica e da rima, ele trouxe para a poesia, para a escrita dele, uma renovação muito grande. E ele, inclusive, citou aí que o poeta deve rimar quando quiser, ou seja, ele não abdicou ou deixou proibido, em caráter proibitivo, a rima e a métrica, mas que o poeta deve ter essa liberdade, pode ter essa liberdade, inclusive, de vir aí escrever com essa plenitude e a rimar quando ele achar necessário, quando ele quiser. Estreante de 1917, Guilherme de Almeida escreveu aí, né? E teve três fases. Uma fase mais juvenil, é claro, ao final da vida, uma fase mais pragmática, de acordo com a caracterização dele de si próprio. E tem poemas muito filosóficos que mexem realmente com o pensamento da gente, com o coração, inclusive. Eu separei para vocês, galera, três poemas de Guilherme de Almeida que são meus prediletos, mas é claro que vocês podem ir na obra de Guilherme de Almeida elencar, escolher os favoritos de vocês aí. Eu separei esse daqui que é maravilhoso, que ele se chama A Dança das Horas. A Dança das Horas, realmente, galera, de relógio, de horas, né? E é maravilhoso. Eu quero declamar para vocês e posteriormente explicar aí essa magnitude de A Dança das Horas de Guilherme de Almeida. Frêmito de asas, vibração ligeira, de pés alvos e nus, que dançam tontos, como dança a poeira, numa réstia de luz. São as horas que descem por o fio de cabelo do sol e vivem num contínuo corrupio, mais obedientes que o girassol. Dançando, as 12 bailarinas tecem a vida e, embora irmãs, não se veem. Não se dão, não se parecem as 12 tecelãs. E de mãos dadas, confundidas, quase no invisível sabá. Elas são silenciosas como a gaze, ou farfalhantes como o tafetá. Frágeis, têm a estrutura inconsciente da teia imaterial que uma aranha teceu pacientemente nos teares de um rosal. E entre tules volantes, noite e dia, o alado torvelim, vertiginosamente rodopia numa elasticidade de arlequim. Vêm coroadas de rosas, num redemoinho cambiante de ouro em pó. Cada rosa que esconde o seu espinho dura 1 minuto só. 60 rosas como brasas, traz cada uma e ao bater da talagarça diáfana das asas, põe-se as coroas a resplandecer, à proporção que gira à minha frente o bailado fugaz. Cada grinalda vagarosamente aos poucos se desfaz. E quando as 12 dançarinas, feitas de plumas, vão recuar,
levam as frontes claras e perfeitas, circundadas de espinhos, a sangrar. Assim, depois que a estranha sarabanda na sombra se dilui, penso vendo outro bando que ciranda em torno do que foi. E há uma alma em cada gesto e em cada passo das horas que se vão, pois fica a sombra de seu véu no espaço, fica o silêncio de seus pés no chão. Essa poesia, galera, A Dança das Horas, é tão maravilhosa porque ele utiliza, né, metaforicamente, e ele faz realmente um rodopio aí, né, do relógio, das horas que passam. E muitas vezes o que acontece ao analisarmos esse poema, as horas para o poeta Guilherme de Almeida, né, elas são vertiginosamente elásticas. Por quê? Porque elas não se encontram, né? São bailarinas aí fugazes que não se encontram. E ao mesmo tempo, o que ele faz com a dança das horas, né? Ele mexe muito nessa concretude de nuances, de proporções que gera dois parâmetros, finitos e infinitos. Finitos porque todos vamos morrer um dia, então há uma alma em cada gesto e em cada passo. E ele faz nesse poema justamente as horas silenciosas e vorazes numa ciranda intermitente de uma diluição do espaço. É dessa forma que eu vejo esse poema. É uma ciranda intermitente da diluição do espaço. E reparem que, inclusive, tem uma parte alegre e uma parte meio triste nesse poema. Por quê? Porque ele termina dizendo: pois a sombra de seu véu no espaço, fica o silêncio de seus pés no chão. Ou seja, as horas, ao passar, ao rodopiar das horas, essa concretude do tempo, que ao mesmo tempo as duas bailarinas não se encontram, porque estão sempre em horários diferentes e eles vão vagarosamente se desfaz e o silêncio de seus pés no chão, ou seja, é uma viagem de vertigem, vertiginosa e ao mesmo tempo infinita e ao mesmo tempo finita, porque o silêncio de seus pés no chão, ou seja, os pés fincados ao chão representam a realidade de quando se vê o tempo desfazendo, que é algo que as pessoas não reparam. As pessoas, a fugacidade do tempo, né? Muitas vezes que fica inconsciente nas pessoas, mas que gira de uma maneira tão viva, põe-se as coroas a resplandecer, ou seja, a diáfana das asas. São as bailarinas aí do relógio, né? 60 rosas vivas como brasas. Eu adoro a dança das horas, frêmito de asas e vibração ligeira de pés alvos e nus, que dançam tontos como dança poeira numa réstea de luz. Ele traz realmente, né, essa filosofia e de uma maneira tão delicada, tão, eu diria, doce e ao mesmo tempo tão filosófica aí, que leva a um arrebatamento da alma, porque o leitor traz de um paradigma de inconsciente, de divagação de dança, de baile, de rodopio, né? E puxa por uma concretude real, que é a finitude do tempo aí, que é a morte, que são os pés aí fincados no chão. Mas tudo muito maravilhoso, tudo muito emoldurado, tudo muito diluído nesse spleen. Eu diria que é um spleen, né? Tudo muito diluído nesse spleen de espaço, né? De espaço das horas. Maravilhoso. Fica aí minha indicação para vocês. Um dos poemas que eu mais gosto. Se eu não disser aí o que for o que eu mais gosto, A Dança das Horas, de Guilherme de Almeida. Separei para vocês outro de Guilherme de Almeida que eu adoro. E esse daí, muitas pessoas ligadas no canal podem achar que é
algo de teor sexual, mas não é de teor sexual. É só o título mesmo, viu, galera? Fetichismo. Fetiche, né? O fetiche é uma coisa muito relativa. O que pode ser fetiche para mim pode não ser fetiche para você. E no caso do Guilherme de Almeida, o fetichismo dele estava justamente nos objetos, nas coisas da amada, nas coisas de que trazem realmente lembranças, certo? E eu acho lindo esse poema Fetichismo. Sou fetichista, adoro tudo que é teu. A página marcada de um livro, o sono de veludo da tua lânguida almofada, um cravo esplêndido e vermelho que morre, a vida singular que tu puseste em cada espelho, ao sortilégio de um olhar, aquele acorde, aquela escala que do teu piano andou suspensa na ressonância desta sala, a tua lâmpada, a presença imperativa de um perfume, o teu chapéu, tudo afinal, que vem de ti, que te resume, tem seu prestígio emocional. E este contato voluptuoso, com tanta coisa evocativa, é tão sensual, tão delicioso para minha alma sensitiva, que espero, cheio de ansiedade, cada momento em que te vais, e chego mesmo a ter vontade de que não voltes nunca mais. Fetichismo de Guilherme de Almeida, né? É algo que remete aí a uma saudade, a lembranças e a caracterização da pessoa nos objetos. Porque é muito interessante isso. Eu acredito muito nisso, que as pessoas são feitas de uma caricatura composta no que gostam, nos seus objetos. Então, ele citou aí os objetos da amada, a almofada, o piano, o perfume que chega, né? Interessante que quando ele citou o perfume que chega, ele foi no âmago da lembrança, né? Porque justamente não existe, né? Esse perfume é algo muito mais de pensamento do que de realidade. Porque a mulher, né, amada, não encontra-se lá. Mas ao observar aí, né, os objetos, ele chega a sentir o cheiro da mulher. E ele termina de uma certa forma antagônico aqui, e chega mesmo a ter vontade de que não voltes nunca mais. Ou seja, na realidade, não é uma vontade dele que a esposa, né, a mulher, a namorada, a amante, quem conviveu aí com ele, né, diante desses objetos, não volte nunca mais. É uma idealização de reencontro. De uma maneira mais subjetiva. Por quê? Porque a amada está de forma reflexiva nos objetos que remetem às lembranças e aos sonhos. Ou seja, quando ele disse na última estrofe e chego mesmo a ter vontade de que não volte nunca mais, ele está na verdade chamando para que ela volte o quanto antes. Por isso que eu gosto aí de fetichismo. E aí? Como é que é o fetichismo de vocês? Conta aí nos comentários. Fetichismo que eu estou falando é de lembranças, de objetos. Eu acho que tem 3 coisas que me marcam bastante como pessoa. Quem me conhece sempre diz isso. Chocolate, café e poesia. São 3 coisas que eu não vivo sem. Então eu diria que de uma maneira mais sucinta que o meu fetichismo atua nesses 3 âmbitos: chocolate, café e poesia. Separei para vocês aqui, para terminar, a análise literária de Guilherme de Almeida, um trecho de uma poesia, porque na verdade é uma poesia extensa pra caramba, e o título é Nós. É um trecho da poesia Nós, que eu adoro. Não fui mais que um cético suicida que passou pelo mundo indiferente, a passos leves, esbanjando a vida, prodigamente, perduliarmente, e um pobre moço, um doido, nem dúvida dessa mulher, dizia toda a gente.
Mas eu passava de cabeça erguida e te levava a vida de presente. Dei-te quanto pediste, ingênua e nua. Minha alma toda ficou sendo outrora tua, só tua, unicamente tua. Quis dar-te mais, tu nada mais quiseste. Pelo bem que te fiz, padeço agora a saudade do mal que me fizeste. Aí já é uma poesia, um trecho, né, de uma poesia que ele está, de certa forma, aí, elencando-se como um doido, mas é um doido de amor, né? É um doido sem maldade, um cético suicida. É um trecho que eu gosto muitíssimo. E também separei outra poesia de Guilherme de Almeida para vocês, aqui nesse livro, que chama-se Participação. Ela é pequenininha, mas participação é maravilhosa porque ela traz um desafio do teor de não saber aquilo que você não sabe, mas que parte de uma vivência e inspiração poética muito grande. Ou seja, você não sabe, mas ao mesmo tempo você sabe, porque você é o dominante, você que domina. No caso, o eu lírico dele, dominante, dele realmente diz, né? Ele diz aqui em participação, eu não sei, mas na verdade ele é o dominante, o eu lírico é dele, ele é o dono do verso e ele sabe. Vamos lá, participação. Não sei, mas sou eu quem acende as conchas, quem nega a folhagem, quem escuta a poeira, quem resolve os mastros, quem consulta os cactos, quem queima os relógios, quem dobra os luares. Não sei, mas sou eu. Ela é curta, né, mas de uma profundidade muito grande, porque ao mesmo tempo ele diz que não sabe, mas na verdade ele sabe, ele afirma no final veementemente: não sei, mas sou eu. Participação, é maravilhosa essa poesia. Tem uma muito conhecida de Guilherme de Almeida que chama-se Oblivion, e as pessoas gostam muito desse trecho, né, de Oblivion. É curtinho, mas é muito conhecida também, inclusive. E tem também, né, galera, o filme Oblivion aí, para quem assistiu, né? Havia os anjos ainda na plataforma, dois ponteiros caídos e uma erva pálida falavam de um silêncio elástico. Vogavam pétalas de descobrimento, a flor das enxurradas, e um gesto de ouvido chorava a deuses. Gente, essa realmente para tudo. Essa eu fico na dúvida porque tantos poemas, tantas poesias de Guilherme de Almeida que ele faz com uma sagacidade tão grande, né? E tocante ao coração, tocante ao pensamento, tanto filosófico como real e utópico também e real. Mas em resumo, para mim, Guilherme de Almeida é um autor singular porque ele escreve e ele remete muitas vezes aos liames da natureza. Ele utiliza metáforas aí de chuvas, de enxurradas, de ervas, de adeuses, uma erva pálida, ao gesto de ouvido chorava a deuses, dois ponteiros caídos, havia os anjos ainda na plataforma. Então, essa composição desse poeta Guilherme de Almeida, ela é diferenciada para mim e garanto que para todo mundo que for aí apreciar a obra dele, porque são poemas de versos soltos, de versos livres, mas que ao mesmo tempo ele consegue desvencilhar toda essa cortina aí de obscuridade poética em poucas palavras, mas porém, todavia, contudo, palavras latentes no recôndito poético, no âmago do coração e nessa questão imaterial.
eu diria, de sonhos, luzes, verdades, saudades, muitas vezes utopias, muitas vezes concretudes e, na maioria das vezes, o último romântico, né? O príncipe dos poetas. O livro dele também traz, a obra dele também traz alguns poemas que são curtos, que eu gosto muito, inclusive, mas são pequeninos, são trechos, pequenos trechos, mas que dizem muito sobre alguns temas aí relativos do nosso dia a dia. Eu gosto desse aqui, ó, Tristeza. Por que estás assim, Violeta? Que borboleta morreu no jardim. Lindo, né? Traz aqui também o ritmo da vida. O berço vai e vem. Mas vai com o quê? Um ai e vem, sem ninguém. Por que o berço vai e vem? Um ai e vem sem ninguém. Porque o berço, na verdade, nesse título, o berço, o berço realmente do nascimento e o berço da morte, que é o caixão. Então é um vai e vem. Que você nasce sozinho, morre sozinho, sem ninguém. Então são trechos curtos, mas que realmente são profundos. Eu gosto muito desse, o sono. Um corpo que é um trapo, na cara as pálpebras claras são de esparadrapo. Algumas são de cunho bem-humorado e engraçado, né? Velhice, uma folha morta, um galho no céu grisalho. Fecho a minha porta. Chuva de primavera, vê como se atraem os fios, os pingos frios e juntam-se e caem. Noturno. Na cidade, a lua, a joia branca que boia na lama da rua. Meio-dia, sombras redondinhas, soldados de pau fincados sobre rodelinhas. Porque é meio-dia, né? Encontro aí dos ponteiros. Mercado de flores, fios, alarido, assaltos de pedra, asfaltos e um lenço perdido. Cigarro. Ele era realmente, né? O Guilherme de Almeida, ele era um fumante inveterado aí. Cigarro. Olho a noite pela vidraça. Um beijo que passa. Acende uma estrela. Gente, Guilherme de Almeida, se a gente for falar, é de uma infinitude poética maravilhosa. Espero que tenham gostado. E para quem quiser mais aí sobre Guilherme de Almeida, comprem a obra dele, apreciem a obra completa, tá legal? É difícil elencar minha favorita, mas eu fico aí com Oblivion e com A Dança das Horas. Buena geral pra galera ligada no canal da Poesia e esperem aí novidades. Forte abraço!